Conta um pouco para a gente qual é essa evolução que a parte legal do mercado imobiliário passou nos últimos 20 anos, desde a criação da alienação fiduciária, passando por incontroverso, patrimônio de afetação. Fala um pouquinho da importância dessa parte jurídica para o setor e por que ela foi fundamental para que até 2 anos atrás o setor tivesse evoluído tanto na questão do crédito para a compra da casa própria. Bom, nós estamos falando dos idos da década de 1990. Em 1990, vivemos ainda os resquícios da crise do sistema financeiro imobiliário e do setor da produção imobiliária, que desembocou, que tem como marco, na verdade, a extinção do BNH. Para você ter uma ideia do tamanho da crise, vou dar um dado. Em 83, o BNH tinha 1 milhão de ações em juízo de mutuários reclamando contra a correção monetária. Ações que até hoje ainda perduram. Na Justiça Federal, muitas. Na Justiça Estadual, algumas também. Mais de 1 milhão de ações. Isso gerou uma crise que levou a debacle total do sistema de financiamento imobiliário e da produção imobiliária. No ano de 84, 85, foram financiadas mais ou menos 600 mil habitações, produção. No ano de 88, 89, 90, não passaram de 30 mil. Isso mostra o retrato do que era aquele momento e cogitou-se, então, de revitalizar o sistema, de identificar as causas dessa debacle, e houve 2 comissões parlamentares mistas de inquérito no Congresso Nacional. Formulou-se a lei, um anteprojeto de lei, de uma nova garantia, e reformulou-se inteiramente o sistema de garantias, passando-se a utilizar a fidúcia como garantia. A fidúcia na forma da alienação fiduciária de bem imóvel em garantia dos financiamentos de construção e aquisição, a cessão fiduciária dos créditos oriundos da produção, os créditos oriundos das promessas de compra e venda de imóveis produzidos na planta passaram a poder ser cedidos fiduciariamente como forma de antecipação de receitas, para possibilitar que o incorporador pudesse cumprir o programa contratual de construir o edifício no prazo programado. Isto porque, se ele fosse aguardar o recebimento do crédito decorrente das vendas das unidades, que se prolonga por 6, 7, 8 anos, não conseguiria, obviamente, construir o edifício no prazo em torno de 3 anos, que é o usual no mercado. Foi essa crise que gerou, então, que motivou a criação dessa nova garantia. Por outro lado, ainda na década de 90, nós tivemos, em 99 mais precisamente, a crise do mercado, do setor da produção, com a falência da Encol, que hoje é mais ou menos reproduzida no pedido de recuperação de empresas das maiores incorporadoras do país. Quer dizer, creio que voltamos a viver um clima semelhante àquele de 99, 2000. Naquela ocasião, eu apresentei ao Instituto dos Advogados Brasileiros um projeto de lei, um anteprojeto de lei, que foi discutido e aprovado em plenário no Instituto dos Advogados e foi remetido às autoridades e que foi convertido na lei do patrimônio de afetação das incorporações imobiliárias. Qual o propósito desse projeto de lei? O propósito é proteger a economia popular. O propósito é proteger a poupança dos adquirentes. No caso da Encol, por exemplo, para se ter uma ideia, a Encol faliu com 700 obras e 40 mil compradores. Eram compradores que aplicaram suas poupanças na construção daqueles imóveis e com a falência. Aqueles imóveis eram arrecadados à massa falida. E os compradores eram qualificados como credores privilegiados, ou seja, entrariam na ordem legal de preferência lá pelo 6º ou 7º lugar. Veio, então, a Lei do Patrimônio de Afetação, que visa exatamente conferir uma proteção patrimonial aos adquirentes. Então, neste momento em que ocorrem ações de recuperação de empresa de incorporadoras, os adquirentes têm essa proteção legal. Os empreendimentos que são qualificados como patrimônio de afetação não são incluídos no plano de recuperação. Podem prosseguir a sua atividade
normalmente com autonomia e independência em relação ao plano de recuperação judicial. Esse é o estágio atual. Quer dizer, foram essas as medidas, fundamentalmente, as garantias fiduciárias que estimulam o investimento no setor da produção e da comercialização de imóveis e que geram créditos para securitização de créditos e renovação de novos investimentos na produção. E, por outro lado, um sistema de proteção patrimonial dos adquirentes de imóveis em construção na forma do patrimônio de afetação. Você vê, Melim, a necessidade da criação de mais algum instrumento jurídico para que o setor possa voltar a operar com o fôlego que estava operando há 3, 4 anos atrás? Não, Fábio, eu creio que não há necessidade de novos instrumentos jurídicos. Eu creio que os instrumentos que temos hoje, o patrimônio de afetação e as garantias fiduciárias, são suficientes. Evidentemente que, como qualquer lei, a alienação fiduciária carece e é merecedora, nesse momento, de alguns aperfeiçoamentos, sobretudo na proteção dos adquirentes e, sobretudo, neste momento de crise que vivemos agora. Admito, por exemplo, que seja necessário aumentar um pouco o prazo para purgação de mora. O prazo de purgação de mora na alienação fiduciária é de 15 dias. Creio que esse prazo poderia ser aumentado para 30 ou 45 dias, né, para possibilitar a possibilidade de recomposição da mora por parte do comprador. Esse é um aspecto. Um outro aspecto importante é a regulamentação da intimação do devedor para o leilão. Essa intimação não é prevista na Lei 9.514, que regulamenta a alienação fiduciária, e nós já fizemos até uma proposição nesse sentido. Do mesmo modo que na notificação para o devedor fiduciante dos bens móveis, que é o caso do automóvel, por exemplo, né, se faz a notificação do devedor para que ele purgue a mora, né, mediante carta dirigida ao endereço do imóvel, ao endereço constante do contrato. Isso prevê a lei e isso é reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, a alienação fiduciária do bem imóvel deve também prever deve prever a intimação do devedor para o leilão. E uma terceira modificação que eu acho que seria muito importante em defesa do devedor é a outorga de direito de preferência ao devedor para a aquisição do imóvel no leilão pelo valor correspondente ao saldo do devedor. São 3 modificações assim, fora algumas outras pontuais, né? Mas a legislação, creio que está adequada. Passamos hoje, sim, por um momento de crise muito grande e nesse momento de crise, evidentemente que a jurisprudência deve interpretar a legislação de modo a não agravar a crise, né? Nem para o lado dos devedores, nem para o lado do setor produtivo. Você comentou a questão do caso Encol, né, que foi um grande problema para os mutuários na década de 90. Atualmente tem uma série de imóveis que foram adquiridos na planta e que estão sendo devolvidos para as construtoras por incapacidade de pagar devido à crise que estamos vivendo. Como é que você vê essa questão dos distratos? Você acha que existe um ponto de equilíbrio para que essa questão seja resolvida sem prejudicar os compradores e também sem prejudicar os incorporadores do mercado imobiliário como um todo? Sim, eu acredito que sim. Na verdade, eu tenho acompanhado pela imprensa o debate entre o setor produtivo e as entidades de defesa do consumidor. Tem sido muito intenso o debate, né? E, na realidade, parece um fla-flu. Né? Parece um fla-flu. Nenhum dos dois lados arreda pé e cada um quer ganhar o debate. Não há vencedor nesse debate, não deve haver vencedor nesse debate. A solução está no meio do caminho, no meio termo. De um lado, a súmula 543 prevê que, na hipótese de resolução do contrato, e falo resolução porque, na realidade, ao contrário do que muitos pensam, de que a jurisprudência acolhe
a resilição, ou seja, a manifestação unilateral de desfazimento imotivado do contrato? Não. A jurisprudência, nos termos claros e expressos da súmula 543 do STJ, dispõe claramente que é no caso de resolução do contrato, ou seja, no caso de rompimento do contrato por inadimplemento. E a súmula fala inadimplemento do incorporador ou inadimplemento do devedor. E diz a súmula que, no caso de inadimplemento do incorporador, ele deve devolver a totalidade do que recebeu do comprador. E no caso de inadimplemento do devedor, o incorporador deve devolver parcialmente o que recebeu. E deve devolver imediatamente. No meu modo de ver, essa restituição imediata me parece inexequível, porque, na verdade, a incorporação imobiliária sustenta-se com a sua própria receita. O lastro para a formação de capital de uma incorporação é o seu próprio ativo e limita-se ao seu ativo. Ele é limitado às unidades que ele vai produzir para vender. É com a venda dessas unidades que o incorporador realiza a incorporação, forma o capital para realizar a incorporação. No momento em que há o desfazimento de um contrato ou de outro, por qualquer que seja a razão, por inadimplemento ou por impossibilidade de pagamento, que vem ou que vem ocorrendo na prática nos dias de hoje, desfaz-se uma parte do capital, esvazia-se um pouco o fluxo financeiro da obra e prejudica a coletividade dos adquirentes, a coletividade dos contratantes, que é formada pelos adquirentes e pelo incorporador. O incorporador também é interessado na incorporação, obviamente, né? Ele não faz incorporação para apenas atender, satisfazer a legítima expectativa dos consumidores, mas também a sua legítima expectativa de se apropriar do resultado positivo da incorporação. De modo que, para atender a esse desequilíbrio, a esse descalçamento da base objetiva do negócio na incorporação, é necessário que as partes cheguem a uma convergência, de modo a que a restituição seja feita num prazo razoável que permita ao incorporador recompor o fluxo financeiro para a obra, para atender a totalidade dos adquirentes e ao seu próprio interesse. Acho que está muito difícil, ainda estamos longe de chegar nesse ponto, mas não creio que haja alternativa senão essa. E aí eu lembro que a Lei 4.591, ao criar o critério, estabelecer o critério de solução das situações de mora, a Lei 4.591 estabeleceu como prioridade a recomposição do capital da incorporação, para em seguida restituir ao adquirente parte das quantias que ele pagou. E o que foi invertido pela jurisprudência, que manda restituir imediatamente ao adquirente, independente de haver ou não haver recomposição do capital. Essas duas posições realmente têm que ser convertidas numa posição intermediária para que se atenda às partes em questão, porque o atendimento exclusivo ao consumidor prejudica o setor produtivo. E na medida que prejudica o setor produtivo, daqui a muito pouco tempo vai acabar prejudicando o consumidor, o mercado consumidor. Por último, Merim, como é que você vê o mercado imobiliário em 2017? É o ano da retomada ou ainda vai demorar um pouco mais para o mercado voltar a produzir? Fábio, eu não tenho a menor condição de falar do ponto de vista do ângulo econômico da questão, né, da economia. Eu tenho apenas a percepção de um cidadão comum e de um estudioso. Mas, olhando essa questão do ponto de vista desse fla-flu entre entidades consumeristas e setor produtivo, eu não vejo uma recuperação num prazo muito curto, não, porque isso criou uma insegurança jurídica muito grande, né? E na medida em que se possa admitir que qualquer contrato de promessa de compra e venda possa ser desfeito pelo comprador no momento que ele pretender,
eu não sei como que se poderia imaginar um setor produtivo sem essa base segura e estável de contratos irretratáveis, como, aliás, é usual. Os contratos, em regra, são irretratáveis, né? E no caso da incorporação imobiliária, com muito mais razão, porque é a própria lei das incorporações que dispõe de modo taxativo que as promessas de venda são irretratáveis e, portanto, o desfazimento do contrato implica, por qualquer que seja a razão, implica na penalidade para aquele que deu causa ao contrato. Por isso é que, se o incorporador der causa por inadimplemento ao desfazimento do contrato, ele tem que pagar uma multa ao adquirente, ao consumidor, e o judiciário tem condenado nesse sentido. E se, do outro lado, o adquirente tornar-se inadimplente, ele tem que pagar uma multa pelo rompimento do contrato. Esse clima que existe hoje é muito desfavorável. Esse clima jurídico, no campo jurídico, é muito desfavorável a uma retomada. Há uma insegurança muito grande no setor produtivo diante desta fragilidade que foi tomado o contrato de promessa de compra e venda. Perfeito. Que se reflete no mercado financeiro também. Porque o mercado financeiro, ao emprestar para a produção, ele confia que os contratos são irretratáveis, né? Na medida em que os contratos deixam de ser irretratáveis, o mercado financeiro não vai mais confiar na segurança e na estabilidade daquele fluxo financeiro que é cedido fiduciariamente em garantia da incorporação. Portanto, fragiliza inteiramente a garantia do financiamento da produção e da própria comercialização.